sou coordenadora da sala de situação. Lá a gente faz o monitoramento hidrológico das bacias PCJ. E aí, mensalmente, fazemos a apresentação aqui do que ocorreu no mês anterior. Então, Felipe, você passa para mim? Dá para passar para mim? Obrigada. Então, vou iniciar aqui apresentando os dados de chuva no mês de janeiro, né? Então, as barras em azul representam um acumulado de chuva no mês de janeiro e os pontos em vermelho a média, esses quadradinhos em amarelo as mínimas. Reparem que nem todas as estações aqui têm esse comparativo, por serem estações recentes. Então, a gente só coloca esse tipo de comparação para estações que têm séries históricas um pouco mais longas, para ser mais representativo. Dessas estações aqui, das que têm essa comparação, cerca de 52% delas registraram chuvas acima da média. Os outros 48% registraram chuvas próximo da média ou abaixo da média. Eu já ia falar para ele passar. Posso dar uma sugestão? Claro, pode. Além da média, é muito difícil fazer a mediana para isso. Porque a gente percebe que está mudando a distribuição da chuva no mês. Ou seja, um dia chove muito, e às vezes chove a média do mês num único dia. Só que para o resto do mês fica seco. E para a média a gente fala, não, choveu a média. Por conta disso, até por uma sugestão do SAAD, a gente tem procurado colocar na apresentação aqueles gráficos que apresentam quantos dias de chuva teve por intervalos, né? Então, vou apresentar mais à frente, exatamente para demonstrar que os maiores acumulados de chuva estão acontecendo em períodos muito curtos. Então, a gente tem colocado isso nesse gráfico, mas a gente pode trazer também essa outra informação. Porque acho que, para o que eu estava falando, Maurício, né? Porque aí a gente vai ter uma história para comparar, a gente começa a criar essa história. Agora, na hora que eu olho aquele gráfico que o SAAD propôs, que é de colocar dias de chuva, mas se chover 1 ou chover 100, é binário, né? Eu considero que é dias de chuva, né? A gente precisava pensar um pouco, talvez a mediana é que resolva isso, né? Porque uma coisa é ter 10 dias de chuva, agora pode ser que ainda assim tenha um dia desses 10 que choveu 90% dos 10, né? Como que a gente tenta capturar isso da forma... Depois o pessoal do CIMEPAR talvez possa nos ajudar. Sugere. Algum especialista. Veja, bem, bom dia a todos, Eduardo Alvim do CIMEPAR. Esse fenômeno, que é o empacotamento das chuvas, já é conhecido e tem sido relatado nos estudos de mudança climática. Os aumentos da umidade na atmosfera geram aumento de chuva em períodos muito concentrados. Então, isso deve estar acontecendo aqui. E esse tipo de estatística não revela, né, essa situação, porque, afinal de contas, é um acumulado mensal. Então, mesmo usando média, mediana e tal, a visualização disso fica mais fácil se você realmente colocar a distribuição empírica acumulada da chuva histórica e apontar exatamente como foi a distribuição diária da chuva. Aí você, lógico que isso tem que aprender um pouco a ver essas distribuições, né? Exige um pouquinho de, vamos dizer, de treino, né? De olhar a distribuição. Mas o melhor é ver a distribuição da chuva dia a dia, como é que ela ocorre climatologicamente, como foi o mês, né? Então vai começar a ver que as chuvas vão aparecer concentradas em poucos dias, diferentemente de em anos anteriores, a média climatológica da chuva deve se apresentar um pouco mais distribuída ao longo dos dias no mês, né?
E é exatamente, eu diria, esse empacotamento da chuva, que gera vazões muito variáveis, é um grande desafio para o setor de recursos hídricos. Por quê? Porque ele tem que aprender a manejar a água, né, a vazão, de uma forma que não é aquela que sempre foi bem comportada, distribuída ao longo do tempo. A chuva acumulada total igual, mas empacotada. Acho que o desafio aqui também, a gente pode tentar pensar numa forma de apresentar isso, acho que é na quantidade de estações também que a gente tem para apresentar essa informação. Mas a gente vai pensar numa forma de trazer isso, nem que for para poucas estações, escolher algumas para testar, exatamente. Você teria que na série histórica, teria que ter essa distribuição da série histórica, né? Porque na própria série histórica você trabalha com média. Esse que é o grande problema. Que no número que se tem é uma média, é um número único, né? Agora você não tem a distribuição dentro da série histórica. Como é que foi? Tem isso? Acho que não tem. Então, é isso que eu você tem que pegar isso. O SSD um dia vai fazer isso. Temos desafios para vários aqui. Você achou que era Tirei de você, pus aqui. O próximo slide aqui, então, está pequeno, talvez não dê para ter uma visualização boa, mas aqui é um comparativo da precipitação total ocorrida no mês de janeiro com a precipitação da normal climatológica. O que deu para perceber, comparando esses dois mapas, é que na nossa região aqui, ou ficou muito próximo da normal climatológica, ou ficou um pouco acima, depende da região. Aprendendo aqui, mexendo. Eu trouxe aqui algumas imagens de radar, esse é o radar de Ponte Nova, então, de alguns dias em que houve acumulados de chuva mais significativos. Vejam, por exemplo, no dia 3, só para explicar melhor aqui, essas regiões em que essa variação de cor vai de amarelo até rosa, roxa, é onde ocorreram os maiores acumulados de chuva. Aqui no caso o rosa, a variação aí é de 70, 80 milímetros. Então, é bastante chuva. Aqui outros gráficos, vejam que choveu bastante no começo do mês, no meio do mês também, e aí alguns dias aqui no final do mês de janeiro também tivemos chuva. E aí que o gráfico que eu tinha comentado, né, o que esse gráfico demonstra. Então, aqui nós temos o número de dias, essas são as estações, e aí essas variações de cor são por intervalos de acumulado de chuva. Então, o que está em esse azul mais claro é que não choveu. Esse azul um pouco mais escuro, a chuva variou de 0 a 5 milímetros, e o que está em verde de 10 a 20, e aí vai variando até chegar aqui nos mais escuros, né, vermelho, laranja, que o acumulado de chuva foi mais significativo, chegando a 75 milímetros. Então vejam realmente que se concentram em poucos dias de chuva esses acumulados maiores, né? Aqui a variação é de 1 a 3 dias, né? No mês, então, aquele acumulado mais significativo ficou concentrado em poucos dias de chuva, né? Isso não foi distribuído de uma forma que chovesse, né, com uma certa constância ao longo do mês. E isso realmente tem impactos, né? Uma chuva muito forte, normalmente são chuvas convectivas,
São chuvas que causam transtornos, né? E chuvas que são isoladas, né? Também, né? Esse outro mapa aqui, ele demonstra a distribuição espacial de chuva no mês de janeiro. Então vejam que os maiores acumulados, que são representados aqui em azul, ocorreram mais na região central da bacia, né? Esses acumulados aqui variam de 250 a 275 milímetros. E no restante da bacia, que varia ali entre amarelo e um verde, o acumulado de chuva variou de 150 a 200 milímetros. Esse outro mapa, ele apresenta a distribuição de chuva, mas em termos de média, o que é esperado para o mês de fevereiro, né? Então, temos verificado que está chovendo bastante, agora no início do mês, provavelmente, se continuar dessa forma, é possível que fique acima da média. Mas o que era esperado em termos de média é que nessa região mais ao norte da bacia, o acumulado de chuva fosse ali entre 75 a 125 milímetros e nessa região mais ao sul da bacia pudesse chegar até 200 milímetros de chuva. Esses próximos gráficos eles trazem então a operação do sistema Cantareira, começando pela represa do Jacareí. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido por conta até de um pedido do Alexandre. Então, esse gráfico que ele mostra. Então, essa linha empontilhada em preta é a afluência do reservatório, a afluência total, que no caso do Jaguari é representada só pela vazão natural. E em vermelho a defluência total. Então, se a gente compara as duas, aqui está bem claro que a afluência ao longo do mês foi bem maior do que a defluência. Então, por conta disso, acaba ocorrendo um armazenamento de água na represa, né? E por isso aqui a gente verifica aí um aumento de um pouco mais de 7% no volume armazenado. Em termos de chuva, ficou abaixo, nessa represa ficou abaixo da média, 29,6%, e a afluência, comparada com a média da série histórica, também ficou abaixo da média, em torno de quase 40% abaixo da média. No caso aqui da represa do Cachoeira, ocorreu o contrário. Então, se comparar a defluência, que é essa em vermelho, e a afluência, teve maior saída de água da represa do que entrada. Então, por conta disso que houve um decréscimo aí no volume armazenado. Igualmente, a chuva acumulada comparada com a média foi abaixo da média e a vazão de entrada no reservatório, se comparado com a média, também ficou abaixo da série histórica. No caso da Atibainha, se compararmos a afluência com a defluência, aqui ficou a defluência maior, mas tem a entrada da transposição que é feita ali da represa do Jaguari, da bacia do Paraíba do Sul, né, para o Atibainha. Então, como essa entrada, então houve, somando com a afluência total, então ficou um pouquinho acima da defluência total. Então, tem essa questão que é importante ressaltar. Então, por isso que ali, no início do mês estava em 35% e aí no final do mês estava com um pouquinho mais, né, em torno de 1,2% a mais. E a chuva acumulada também ficou abaixo da média da série histórica, bem como a vazão afluente ao reservatório. Em termos de média, a transposição foi de 4,quase 5 metros cúbicos por segundo. E o sistema equivalente ele retrata o panorama geral desses reservatórios que eu mostrei até agora. Então, sendo Jaguari, como o Alexandre falou mais no início da reunião, o que representa maior volume em relação aos outros reservatórios, então o que acontece nele tem um efeito
representativo nesse gráfico do sistema equivalente. Então, por isso que aqui a vazão afluente, que é a soma de todas as vazões desses reservatórios, comparada com a defluente, comparativamente foi acima, e houve um aumento no volume armazenado do sistema equivalente. No caso da represa do Paiva Castro, é um reservatório muito pequeno, então, em termos de média, no mês ficou bem próximo à média, mas é muito influenciado a comparação entre a afluência e a defluência, é muito influenciado pelo que acontece nos últimos dias, né? Então aqui cai quando a afluência cai, sobe quando a afluência sobe. Então ela tem mais esse comportamento por ser um reservatório mais de passagem. No caso aqui essa tabela ela mostra para alguns pontos da bacia a comparação da vazão no mês, da vazão média no mês com a série histórica, e está tudo em vermelho porque ficou tudo abaixo da média. Então também isso tem uma influência também de menores descargas, até por conta que quando corre chuva, às vezes é necessário fechar também os reservatórios. Também dei uma olhada comparativamente com a série histórica nesse mês, a média de descarga foi abaixo dessa média, então isso também influencia, né? Mas, num quadro geral, o que a gente tem verificado é que sempre, para a maior parte dos postos, tem ficado abaixo da média da série histórica. Trouxe aqui algumas ocorrências nos postos lá da rede telemétrica. No início do mês de janeiro, no Rio Cachoeira Montante, verificamos que estava indisponível, acionamos a FCTH, eles fizeram a vistoria e voltou a funcionar. No caso do Guaripocaba, Jaguariúna e Buenópolis, os três tiveram problema de entupimento do pluviômetro. Então também verificamos, comparando com a série histórica, que não estava registrando chuva. Então acionamos também a FCTH, eles foram lá e fizeram a manutenção coletiva. Aí, aqui, até a pedido da agência, coloquei o mapa do SSD, ele traz os pontos tanto da rede telemétrica do DAE, que são esses em rosa, quanto os novos pontos da CPFL, que são os em verdinhos. Isso. Então, aqui dá para ter uma melhor dimensão de como são distribuídos esses novos postos. Destacando que assim, o que tem hoje disponível são postos a montante e a jusante da represa de Salto Grande, no Rio Atibaia, que fica lá em cima, né, só para não confundir com a de Americana, também montante e jusante da usina de Americana, e no Jaguari, montante e jusante do Jaguari. O que está faltando são os pontos no barramento, que são aqueles outros 3 postos que o Alexandre comentou que falta entrar na rede. Vou passar rapidamente aqui, que são aqueles gráficos que eu faço a comparação entre a média diária com a mínima estabelecida pela resolução de outorga, bem como a vazão média móvel de 15 dias comparada com a mínima também estabelecida, que vai ser possível verificar que para os postos de controle, que é Rio Atibaia, Rio Atibaia Captação Valinhos, Rio Jaguari e Buenópolis, todos foi atendida a vazão mínima ao longo do mês. Então aqui as vazões médias diárias e aqui as vazões médias móveis de 15 dias. E já estou finalizando, aqui é aquele gráfico que compara a vazão afluente ao sistema Cantareira com a vazão média desde 1930, que foi incorporada no ano de 2019, comparando também com outros anos que foram muito secos, que foi o ano de 53 e de 2014. 2014 é essa linha em preto. Aqui, essa linha em um azul mais claro é 2019, então, e essa em vermelho é o que está acontecendo agora em 2020. Então, está acima do que aconteceu no ano passado. Em relação à média, está ainda abaixo,
Eu trouxe aquele outro gráfico que são várias médias, só para a gente ter um comparativo, né? Médias que foram... Deixa eu voltar aqui. Médias que foram calculadas com os últimos 25 anos, os últimos 20 anos, os últimos 30 anos, para a gente saber se causa alguma diferença nessa comparação. Na verdade, não. Continua mesmo a gente alterando o período de cálculo da média, ainda continuamos com vazões afluentes abaixo da média, porém no ano de 2020 está acima do que aconteceu no ano de 2019. Por último, esse gráfico é um novo gráfico que estamos colocando lá no site da sala de situação. Ele faz um comparativo, né, um balanço entre o volume afluente e o volume defluente, sendo que no sistema Cantareira, sendo que azul, que está acima do zero, é quando a afluência está maior do que a defluência, e o que está abaixo do zero é quando a defluência está maior do que a afluência. Então, estamos num período, né, nesses últimos dias aqui, o mês de janeiro também foi dessa forma, em que a afluência está maior do que a defluência. Vejam que aqui essa linha pontilhada representa o volume armazenado do sistema Cantareira. Então, ele acompanha o que acontece em termos do balanço. Pode falar. Está incluído o Baía da Castro aí? Não, né? Só o equivalente? Não está. Só o equivalente. Acho que é isso, mas eu vou confirmar, porque agora eu dou ruim. Mas acho que não está. É isso, acho que era o último gráfico. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.